Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E antes de eu começar o estudo, eu queria que vocês dessem um like, comentasse, curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, para que nós possamos continuar a nossa caminhada e mostrando não só conteúdos que eu posto, do que Deus me revela, do que eu aprendo na palavra de Deus, mas também de todos aqueles que eu conheço, que realmente levam a palavra, estão realmente alicerçados na palavra, porque o canal não é meu, o canal é de Cristo, por isso que chama Cristo Sem Fronteira. E eu vou falar sobre oração. Esse é o segundo vídeo. A oração mais famosa na Bíblia, mais conhecida no mundo inteiro, a oração do Pai Nosso, diz o seguinte: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso que cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ensina para os seus discípulos, e um de seus discípulos faz essa pergunta para ele ensinar a orar. Irmãos, oração é uma coisa muito particular, muito complicada, porque não é o conteúdo ou a quantidade de tempo que você vai levar para Deus, e sim a sinceridade, a honestidade, a profundidade, o modo de você orar, seja num tempo estendido ou em curto tempo, e que realmente você seja sincero com Deus. Cada um tem seu modo de orar, cada um tem sua particularidade, e os 4 P's da oração mexe conosco quando a gente começa a entender como funciona o processo de intimidade com Deus. Eu falei do primeiro vídeo, a presença de Deus, a provisão de Deus. Eu vou deixar o vídeo na descrição do canal, para quem não assistiu, que assista, para poder entender essa primeira parte, que é a presença e a provisão de Deus. O segundo vídeo, que é este, é o perdão, versículo 12, e a proteção, versículo 13. A segunda parte, perdão e proteção, vão ser sempre de baixo para cima. No primeiro vídeo eu já mostrei, já falei o que seria isso. O Pai Nosso é sempre de cima para baixo. O que devemos fazer para com Deus vai ser sempre ao contrário do que a gente for ler de cima para baixo. Então o Pai Nosso inicia no versículo 9 e finaliza no versículo 13. Você quer saber o que você tem que fazer? É o versículo 13, depois vem o 12, para você entrar no versículo 11, 10 e 9. A mesma coisa acontece com a armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, começa a armadura de Deus falando do poder dela, o plano que a gente vem a atacar ou ser atacado, os componentes da armadura, versículo 14 ao 17, e o que devemos fazer, que seria de baixo para cima, versículo 18. Outra coisa que base de versículos que é de cima para baixo é a bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Ele fala no versículo 3 em diante: os pobres, os que choram, os mansos ou humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição. As 4 primeiras partes, versículo 3 ao 6, vai ser sempre de cima para baixo, do reino de Deus para nós. A segunda parte, que seria do versículo 7 ao 10, vai ser sempre entre nós. Nós, seres humanos, nós temos que cumprir esse plano para chegarmos até Deus e cumprir a parte de cima. Então, temos que cumprir a parte nossa para
termos o componente da parte de cima. O plano de Deus é sempre dividido em duas partes: a que a gente tem que cumprir e o que ele vai cumprir. Se a gente cumprir a primeira parte, que é a nossa, ele sempre vai cumprir a segunda. Deus sempre é fiel. Ele sempre vai cumprir o que ele decretou e descreveu na palavra dele. Outra situação ou grupo de versículos seria Romanos 12, do versículo 1 ao 2, que ele fala que devemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o final do versículo 2, a gente tem que fazer o que está escrito no versículo 1 e 2, que a gente tem que se apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Não devemos conformar com esse mundo, ser moldado por esse mundo, mas temos que mudar nossa mente, transformar o nosso entendimento para a mente de Cristo, para que experimenteis isso, a vontade de Deus. Então vai ser sempre de baixo para cima. Romanos 12, versículo 1 e 2. Quer entender o que experimentar? É ler o contrário. É muito simples de entender a palavra de Deus. Basta a gente meditar sobre ela, que o Espírito Santo vai sempre revelar algo para nós. Continuando aqui, ele fala sobre perdão, que é a terceira parte. Perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha que interessante. Eu dividi o perdão em várias passagens bíblicas. Eu não vou aprofundar nelas, eu vou só mostrar o que cada uma delas nos revela. O perdão em relação ao próximo. Mateus 18, tá? A referência aí diz o seguinte: Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que é ligades na terra será ligados no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ele está dizendo que o que ocorre aqui na terra tem reflexão no céu. O céu sempre vai refletir a situação na nossa vida, a situação no decorrer. Nessa passagem é interessante que, se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus não nos perdoa. Se perdoarmos o nosso próximo, Deus nos perdoa. É muito interessante. A segunda parte sobre perdão. O perdão é algo incontável e incalculável. Vamos lá. Algo calculável. Aí, referência aí, Mateus 18, 21 e 22, diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecarás meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí Jesus responde, muito conhecido na Bíblia essa passagem. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aí eu coloquei a conta aqui do lado. 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, dá 490. Não é que você vai perdoar 490. Jesus coloca um número orbitante perto do número 7 de Pedro. Ele coloca um número assim: você não vai perdoar só isso, você vai perdoar uma conta orbitante que eu vou lhe dar. 70 vezes 7. Não que vai chegar a 490, você vai não vou perdoar mais aquela pessoa, que vai ser 491 e está escrito na Bíblia que é 490. Está errado. Jesus traz uma referência do número orbitante de perdão que você tem que liberar com relação ao teu próximo. 70 vezes 7, 490. Não, muito mais que isso. A parábola do credor incompassível. Mateus 18, versículo 23 ao 35. É algo impagável. Nós não temos condições de pagar. Para entender
Eu coloquei a última parte do versículo. Para entender isso aí, Jesus fala assim: o reino de Deus é semelhante a isso. Deus é o rei. O rei vai para o servo e fala: você está me devendo, eu vou vender tua família e teus bens para você pagar para mim. E ele estava devendo 10.000 talentos. 10.000 talentos. Quando o rei fala isso, o servo se prostra para ele e pede misericórdia e compaixão. Deus alivia. O rei alivia. Aí esse servo vai para o seu conservo. Quer dizer, uma outra pessoa que está devendo para ele. E ele está devendo 10 denários. Talento e denários é um cálculo muito orbitante, a diferença. E ele simplesmente vai lá e fala: ô Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, que eu vou te pagar no tempo certo. Aí esse servo pega o conservo e fala assim: não, eu quero meu dinheiro, se você não me pagar, você vai para a cadeia. Levou esse conservo para a cadeia. O rei ficou sabendo, chamou o servo e falou: servo infiel, maldito, servo ruim, eu te livrei dessa dívida. Agora você não livra da dívida mínima dele? A sua dívida é impagável. A sua dívida é impagável. A dívida dele você poderia facilmente livrar, facilmente você poderia perdoar. Eu vou te lançar para o juiz e para aqueles que realmente vai deixar você na cadeia, e deixando você lá, você vai apodrecer até você pagar cada vintém para mim, cada talento para mim. E eu vou deixar na descrição um vídeo de um reverendo que ele explica essa passagem muito interessante. O nome dele é Hernandes Dias Lopes. Eu vou deixar na descrição o vídeo que ele explica esse valor orbitante entre talento e entre denário. É muito orbitante a diferença entre talento e denário. Denário é mínimo, 1000 anos. É muito grande o cálculo. Eu vou deixar na descrição para vocês assistirem também a passagem que o Hernandes Dias Lopes, uma pessoa muito conhecedora da palavra de Deus, e assistem no canal, na descrição, sobre essa explicação dele. Aí ele conclui assim, Mateus 18:35: assim vós fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Se você não perdoa o seu irmão aqui na terra, Deus nunca vai te perdoar. Eu vou deixar algo bem claro aqui com relação ao que eu vou falar. Aquela pessoa que está dentro da igreja, aquela pessoa que entregou a vida para Cristo, e olha para o teu passado e não perdoa alguém que fez algo na sua vida, ela não está no céu, ela não aceitou Jesus, ela não entendeu que perdão é condenatório. A partir do momento que você não perdoa, você está se autocondenando, não está condenando o teu próximo. É a mesma coisa de você tomar veneno e querer que ele morra. É muito simples, é um ditado formidável isso aí. Você toma veneno e fala assim: é ele que deve morrer, porque eu não perdoo ele. E na verdade é você que está se matando. Deus não vai perdoar aqueles que não perdoam. Continuando, quem perdoa e é perdoado, Deus também perdoa. Em Efésios 4:32, antes sedes uns para com os outros benigno, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Porque o perdão você vê na cruz. O que Cristo fez na cruz, através do propósito do Pai, é perdão.
nós estávamos totalmente afastados de Deus, como em Romanos 3:23. Todos os pecados estão destituídos, afastados da glória de Deus. Nós estamos afastados da presença de Deus. E Cristo trouxe essa reconciliação, esse perdão. A ira de Deus está sobre a terra, desde Gênesis 3. E Deus trouxe seu Filho e reconciliou, através da graça, através da misericórdia, através do seu amor, através da sua bondade. Mas temos que entender também que Deus se ira por aquilo que a gente não faz do modo certo, do modo que está esclarecido na Bíblia, descrito na Bíblia. Todo perdão nos traz libertação e felicidade. Salmo 32:1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Davi fala isso, é um dos salmos que fala sobre o pecado dele com Batseba. Também o Salmo 51 também fala sobre, cai a ficha de Davi com relação ao pecado. E olha só, bem-aventurado, quer dizer, feliz é aquele que a transgressão, o pecado é perdoado, o que transgride. Então Davi, ele adulterou com Batseba, ele premeditou o marido dela fosse morto na guerra e matou. Homicídio doloso, quando há intenção de matar. Davi teve uma culpa muito grande, porque ele adulterou e matou uma pessoa. Adulterou com relação à esposa, cobiçou ela e depois matou o marido dela para ficar com ela. Continuando aqui, com relação a quem perdoa e é perdoado. Quem perdoa ama. 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão dos pecados. Olha que interessante. Ardente amor um para com o outro. Quando você ama, você perdoa. Você tem caridade dentro de você. Você tem amor o suficiente para transbordar e liberar perdão. Quem perdoa, ama. Lucas 7:47. Porque isso te digo, que os que são muitos perdoados, lhes são perdoados. Porque muito amou, mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Então aquele que ama, ele libera perdão. Porque o amor dele encobre, ultrapassa a ofensa, ultrapassa toda a situação que ocorreu para liberar perdão. Ele libera perdão com maior facilidade. Aquele que tem pouco perdão, quer dizer, aquele que pouco perdoa, ele pouco amor tem, pouco caridade. Ele olha para aquela pessoa e olha e fala assim: eu não vou perdoar isso aí não. Então ele não ama direito, ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que envolve a situação de Deus para cada um de nós. Porque se Deus nos amou muito, nos perdoou muito, então devemos fazer a mesma coisa que Deus: amar muito e perdoar muito tudo que acontece à nossa volta. Quem perdoa e é perdoado, perdão gera perdão. Mateus 6:14-15. Logo depois do Pai Nosso, Jesus fala sobre perdão. Olha, que interessante, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não
perdoar as vossas ofensas. Olha que interessante que os dois versículos são parecidos. A diferença é que tem o não e o se. Então, é condicional. Esse se aqui é condicional. Lembra que Jesus fala: se quiser, vinde após mim, se perdoardes os homens. Olha que interessante. É condicional. Se você tem que tomar essa decisão. É uma escolha tua, particular teu. E aqui fala: não. Não. Não perdoardes. Então, ou você perdoa, ou não perdoa. A condição está na tua vida. É você que escolhe. Proteção. E não nos induza à tentação. Aqui foi dividido em algumas partes. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino e poder e a glória para sempre. Amém. Eu dividi em 3 partes essa proteção. A primeira parte da proteção, certo? Vai ser: e não nos induza à tentação. Em Lucas 22:40, e quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. Olha o que ele fala no versículo anterior: vigiais e orais, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos uma carne fraca, uma carne declinada para o mal, declinada para o pecado, declinada às coisas do mundo, declinada a nos induzir a errarmos, a não focar o propósito de Deus na nossa vida. E ele fala para os seus discípulos, que interessante, ele fala para os seus discípulos orar para que não entreis em tentação. Continuando aqui, proteção. Livra-nos do mal. Nos livra-nos do mal. Em João 17,15, não peça que os tires do mundo, mas que livra-nos do mal. Olha que interessante, eu vou colocar uma coisa aqui para vocês entenderem, que enquanto Tiago, a carta de Tiago, fala sobre teste ou provação, Jesus fala muito sobre tentação. Jesus foi tentado no deserto, fala sobre a oração dele, fala sobre tentação. Em João 17 fala sobre tentação. Em João 14 fala que teve aflições, não se turbe o coração. Isso é um tipo de tentação que ocorre na nossa vida. Jesus, todas as passagens de si, se você analisar, não todas, mas quase todas, ele fala sobre muito isso. A pessoa ser levado a um teste, a uma situação na tua vida, por ser tentado ou ser aprovado. Continuando aqui sobre segurança. Porque teu é o reino e poder e a glória para sempre. Amém. É a terceira parte da proteção. Porque teu é o reino. Em Colossenses 1:16. Portanto, nele foi criado todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui fala: teu é o reino. Como Jesus falou, eu e o Pai somos um, ele estava desde o início da criação, ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, ele é o grande eu sou. Ele estava com Deus, ele criou todas as coisas. O reino do céu
fazia parte de Cristo aqui na terra. O reino do céu estava com Cristo aqui na terra. E o poder? Presta atenção que e o poder em Mateus 28:18 diz: e chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder na terra, no céu e na terra. Olha que interessante. No céu e na terra. Jesus tem agora a autoridade máxima. E a glória? Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, e ele eternamente, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória agora está em Cristo. Tudo que a gente for fazer para Deus, Deus fala: é tudo para o meu filho. É tudo dele agora. Quem toma conta agora é Cristo. Cristo é o consumador de toda a glória agora. Lógico que a gente vai exaltar Deus, a gente vai adorar Deus, a gente vai simplesmente prostrar para Deus. Mas Jesus é o que está intercedendo por nós. Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso mediador. É o único que faz essa ponte entre nós e Deus. Para sempre. Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Olha, todos os versículos se encaixam para Cristo. Todos os versículos se apontam para Cristo. Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus. E agora eu vou deixar uma conclusão muito interessante. Presta atenção. Como é a nossa oração? Como você está orando? Como você está buscando a Deus? Como você está realmente se entregando para Deus? Presta atenção no que eu vou falar agora. Glorifica o nome de Deus, que é perfeito e santo. Exalta o seu reino perfeito e santo, que Ele tem. A sua oração é essa, é dessa forma. Busca crescimento da igreja conforme o reino perfeito e santo que Deus tem. Você faz isso? Anuncia o evangelho de Cristo e em Cristo verdadeiramente conforme a igreja primitiva. Pede por presença, provisão, perdão e proteção como um Pai Nosso em sua vida diária, como os 4 P's de Deus que eu acabei de mostrar. Pede isso. Eleva a adoração a Ele, a Deus, em honra e glória ao nome do Salvador e Senhor da tua vida, que é Jesus Cristo. Você faz isso? Pensa nisso. Pensa nesse estudo, reflita sobre esse estudo sobre o Pai Nosso, os 4 P's de Deus, e você realmente, a tua oração é dessa forma? Isso faz também eu refletir, lógico, que se eu estou levando estudo, se eu estou levando a palavra de Deus, isso primeiro serviu para mim. Em nome de Senhor Jesus, honra e glória somente para Ele. E porque tudo vem dele e tudo volta para Ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.